Estamos de volta com o Ver TV, que hoje discute os movimentos estudantis na televisão brasileira. Antes de continuarmos aqui a conversa com os nossos convidados, vamos ouvir a palavra do presidente de honra da UNE e ex-deputado federal José Dirceu, que liderou o movimento estudantil quando ele era presidente da União Estadual dos Estudantes em São Paulo, na década de 60, foi preso durante o Congresso dos Estudantes em Ibiúna, organizado na clandestinidade, e que teve uma experiência bastante marcante na organização dos estudantes naquela época no Brasil. Vamos ouvir o Zé Dirceu. Tinha um grande espaço na imprensa. Lógico que os jornais, por exemplo, o Estado de São Paulo, em editorial, condenava o movimento estudantil, criticava o movimento estudantil, criticava as lideranças, atacava, mas o noticiário refletia o que estava acontecendo no movimento estudantil, né? Havia, se você for nos arquivos, na memória, e ver os jornais da década de 60, particularmente do ano de 68, você vai ver que os jornais, as manchetes nos jornais eram quase diárias sobre o movimento estudantil, até porque ele tinha uma presença política muito grande, ele era a vanguarda da luta contra a ditadura, né? Era a linha de frente de resistência à ditadura. E também porque os jornais já estavam contra a censura e contra a ditadura. Nós vamos lembrar que nós já tínhamos, naquele momento, a eleição indireta no Brasil, os poderes do parlamento já tinham sido retirados, a censura prévia existia, a tortura estava institucionalizada no país, a perseguição à oposição. Nós tínhamos um bipartidarismo imposto pela força também pela ditadura. Mas o país já vivia, depois veio o ato número 5, tudo isso se agravou, inclusive a censura à imprensa. Mas já havia uma dissensão muito grande naqueles que apoiaram o golpe militar de 64, porque toda a grande imprensa brasileira praticamente apoiou o golpe de 64. Me chama a atenção que a ocupação da USP foi tratada assim como uma heresia, né? Foi tratada, né, muito negativamente pelos meios de comunicação, né? Já a ocupação da UNB está sendo tratada como, né, legitimada, né? Então acho que é preciso também não discriminar, certo, um tipo de atividade pela forma da luta. Se tiver excessos, os meios de comunicação têm que mostrar esse excesso, né, e condenar, certo, o excesso. Esse é outro problema. Agora, a ocupação, como a greve, certo, como a passeata, são formas de luta e de manifestação que você usa ou não conforme seus objetivos e o momento e a força que você tem, certo? Tem a sua legitimidade, porque visa negociar e chegar a um acordo. Evidentemente que não pode ser uma coisa indefinida. E tem que preservar o patrimônio público, porque esse patrimônio público é a propriedade do povo brasileiro, está ali para servir aos estudantes e à educação. O Ver TV também tentou ouvir dois outros dirigentes estudantis importantes, o deputado federal Aldo Rebelo e o governador de São Paulo, José Serra, que foi presidente, ambos foram presidentes da UNE. Infelizmente, por outros compromissos, eles não puderam nos atender. Mas eu gostaria de também mencionar aqui algo que marcou muito a 68 na USP, naquele famoso episódio onde houve o conflito entre a USP e os estudantes do Mackenzie, ali na Maria Antônia, e há uma foto que infelizmente nós não conseguimos recuperar, onde o Zé Dirceu, que acabou de falar, era líder dos estudantes, falava numa sala de aula, estava escrito em giz na parede, imprensa burguesa, fique quietinha e não mexa nas cadeiras. Isso depois virou até uma placa que foi colocada lá no Centro Universitário Maria Antônia, que pertence à Universidade de São Paulo. Será que a história se repete ou é farsa? Eu acho que o que o deputado Zé Dirceu coloca, expressa bem nessa última fala dele sobre a diferença da cobertura da USP e da UNB, que a gente já comentou anteriormente. Na USP, tentou-se dizer que a crítica que a mídia fazia era por causa do formato, da ocupação, que a ocupação em si era antidemocrática e se explorou muito esse tema. Já na UNB, como eu falei, como é uma pauta que interessava, não se discutiu se a ocupação, se o formato ocupação como forma legítima de luta dos estudantes, se isso era um problema ou não, porque a pauta interessava, diferente da pauta da USP, que era a ampliação dos investimentos na universidade pública, que não é uma pauta que hoje diga respeito ao interesse da grande mídia. Nós voltamos aí, o Zé Dirceu voltou a 68, Hélio, Sérgio, era outro momento, né? Havia uma toda, me parece até que o movimento estudantil fazia parte de um conjunto maior de luta pela democracia. É outro momento completamente diferente, né? É isso, 2008 não é 68, né? É um momento político completamente diferente. O deputado Zé Dirceu colocou tudo
de forma cristalina, o AI-5, a censura prévia, uma série de fatores que hoje não estão postos aqui. Agora, eu acho que ele colocou, essa questão que você colocou da plaquinha, né, é interessante, porque, é claro, nós temos que entender que os movimentos, o Zé Disseu falou isso, quer dizer, naquele momento a imprensa estava se colocando contra a ditadura, até pela censura prévia, uma série de coisas, ela tendia a uma certa simpatia pelo papel que o movimento estudantil tinha contra a ditadura, mas até certo ponto. Até certo ponto, não é aquele apoio pessoal. Exato, até certo ponto. Por quê? Porque, na verdade, os objetivos mais estratégicos, os objetivos do movimento estudantil daquela época, não coincidiam, naturalmente, com dessa chamada imprensa burguesa, que a plaquinha fala. Essa mesma imprensa hoje é a mesma situação que a gente tem nesse aspecto. Quer dizer, algumas bandeiras do movimento estudantil ganham a simpatia dessa imprensa, por outro lado não. Agora eu queria tocar um assunto, Lalo, que se você permitir, ali da gravação do que eu vi, o estudante diz uma coisa que para mim mostra o seguinte: a imprensa ela tende a simplificar. Hoje, estou falando de hoje, ela tende a simplificar. E me parece que, embora grande parte dos jornalistas que cobriram, inclusive, essa ocupação, sejam, alguns eram até alunos da UNB, outros recém-formados em jornalismo, era uma turma bastante jovem que fazia a cobertura, ela não compreende a dinâmica do movimento, não compreende as coisas. Então você vê coisa assim, o estudante reclamando, fica dizendo que o movimento é dirigido pelos partidos. Isso é uma simplificação que você tem. Então não vamos negar que havia os partidos políticos de esquerda dentro do movimento. Agora, havia os partidos, como havia também gente que não é do partido. A imprensa tende a simplificar essa história. Então, eu não ficaria nem com ele, nem com a maneira como a imprensa não. Claro que os partidos estavam. Né? Então, tem coisas assim, eu teve um episódio nessa ocupação de que alguns jornalistas dormiram na reitoria na primeira noite. E um desses jornalistas escreveu para um jornal que sentiu cheiro de maconha lá no alto. Olha, eu confio em vários estudantes que estavam lá dentro que me diriam se houvesse maconha. Eles me diriam, sem problema nenhum, porque eu não ia fazer nada com essa informação. Entendeu? Todos afirmaram, não tinha mesmo, cara. Até que um levantou, será que não foi cigarro de palha? Eu não sei, mas de qualquer maneira, era um fato isolado. Se havia ou cigarro de palha ou maconha, que a jornalista teria sentido o cheiro, era uma coisa absolutamente isolada, numa determinada sala, tal, que sentiu, não era, mas quando passa pela mídia, a mídia simplifica aquilo e fica parecendo que é um movimento de garotos que estão lá em cima, na verdade, enchendo a cara, puxando um fumo, entendeu? Quer dizer, e não é isso. Então, essa tendência simplificadora da mídia, muitas vezes também por falta de informações, por falta de conhecer a dinâmica de um movimento, tal, por estar alheio a ele e não se preocupar com isso, cria algumas distorções que criam um choque de lado a lado. Então, os estudantes reclamando, houve alguns episódios na Universidade de Brasília de muita hostilidade à imprensa, apesar dessa análise nossa, que é unânime, de que a imprensa estava favorável. Mesmo assim, e alguns estudantes hostilizavam, teve caso até de estudante que jogou água no material do fotógrafo, entendeu? Sem nenhuma razão de ser, mas fruto dessas incompreensões de um certo sectarismo também que existe. Mas acho que o que é interessante é que lá em 68, essa plaquinha que a gente citou aqui, da mídia burguesa, criticando a mídia burguesa, também é uma crítica que é necessário a gente fazer hoje no sentido do monopólio dos meios de comunicação, que, como eu falei, teve essa cobertura positiva na UNB, mas ao mesmo tempo hoje está no ar, também numa grande emissora, uma novela que retrata o movimento estudantil de forma muito pejorativa. Hoje está no ar um retrato do movimento estudantil numa universidade particular, que é um movimento estudantil feito por um estudante corrupto, um movimento estudantil feito por um estudante que mente para os seus colegas, porque diz que é um estudante pobre, um estudante carente, na verdade é um estudante que tem dinheiro, um movimento estudantil retratado de forma equivocada e que demonstra o preconceito que essa mesma mídia, que pode fazer uma cobertura positiva da UNB, ao mesmo tempo trata o movimento estudantil de maneira pejorativa, de maneira agressiva contra a nossa organização. Então eu acho que a democratização dos meios de comunicação, a derrubada do grande monopólio que hoje a gente vê na mídia brasileira é o que a gente precisa fazer para garantir que não só o movimento estudantil, mas todos os espectros da sociedade tenham voz, tenham vez nessa mídia, e não só quando interessar a pauta aos donos e, enfim, a quem pauta os grandes veículos de comunicação, mas quando a pauta for uma pauta justa, uma pauta pela democracia, uma pauta de relevância nacional. Parece que eu estou aqui como advogado do diabo. Não estou, não. Mas isso é um debate democrático.
eu vou discordar da Alice agora, é o seguinte, eu acho que a mídia retrata o que é a sociedade. Tem gente que se interessou por acompanhar a ocupação da UNB, tanto tinha muita gente interessada, que a mídia mostrou a ocupação da UNB. Como tem gente que trata os estudantes dessa forma. Como você disse que existe uma novela e não conheço essa novela. E aí eu volto à questão do que o Hélio estava falando agora. Você não pode ir nem para um lado de forma sectária como para o outro. Eu acho que a mídia aí fica um papel meio, vamos dizer, em cima do muro. Você tem os dois lados. Você mostra a parte da sociedade que está apoiando o movimento, que está apoiando a ocupação, e você tem, infelizmente, tem gente que não quer mesmo isso. Mas nós estamos falando de mídia em geral, mas eu acho que ela está colocando uma questão mais particular da dramaturgia, né? Você sente reflexo, quer dizer, porque a dramaturgia, ela escolhe, não é uma... Eu entendi a diferença, né? Você está tratando do jornalismo, mas o exemplo dela era na dramaturgia. Você sente um reflexo desse tipo de novela, como a novela trata esse assunto no movimento estudantil? Sem dúvida, porque também voltando ao que já tratou aqui da dramaturgia, quando era interessante, como foi no período de 92, a dramaturgia ajudou a mobilização dos estudantes no caso dos anos rebeldes. Então, ajudou na ascensão da luta que acabou culminando com a derrubada do Collor, que era uma pauta de interesse da mídia. Hoje, enfraquecer a luta dos estudantes, tentar desmoralizar a luta dos estudantes dos DCEs, da União Nacional dos Estudantes que pautam cotidianamente a democratização dos meios de comunicação, que pautam maior investimento na universidade pública, que pautam a mudança na política econômica, que eu acho que são temas que não são temas debatidos e que não querem ser debatidos pela grande mídia. Hoje, a dramaturgia cumpre o papel de tentar desmoralizar essa nossa luta, de mostrar que o movimento estudantil, porque o que aparece na novela retrata o conjunto do movimento estudantil. Quem não conhece a universidade, que a maioria da população hoje não tem acesso à universidade, é importante frisar isso, quem nunca entrou numa universidade, conhece a universidade pelas telas da novela. E é uma universidade que mostra que os estudantes organizados são estudantes, como eu falei, um estudante corrupto, um estudante que mente para os seus colegas, um estudante que está no DCE, no Diretório Central dos Estudantes, por causa de uma promoção pessoal que ele quer fazer, que sem dúvida não retrata a realidade do movimento estudantil brasileiro. Não é isso que são os estudantes organizados nas salas de aula, e é o que essa novela hoje demonstra, ou tenta demonstrar, tenta fazer aparecer para o conjunto da sociedade. Parece até que os personagens, eles usam o movimento estudantil para se projetar individualmente. Parece que esse é um pouco o aspecto da novela. Quer dizer, não existe um compromisso social, político, de grupo. São ações individuais nas quais o movimento estudantil aparece apenas como um instrumento para sucesso pessoal, é isso? Exatamente, é uma crítica que tentam impor, inclusive, aos líderes do movimento estudantil. Ainda hoje, vive tentando se incutir a ideia de que os líderes do movimento estudantil, na verdade, usam o movimento estudantil como trampolim político, que é o que aparece na novela. O líder do DCE, na verdade, está querendo ser está querendo ser candidato e está usando o DCE para se utilizar, para ter uma maior visibilidade no conjunto dos estudantes. E é assim que eu acho que muitas vezes a mídia, daí até na cobertura jornalística, tenta nos apresentar. É um exemplo da simplificação. Quer dizer, você pode analisar o mesmo fato sob duas perspectivas. O líder estudantil, que terminada a fase estudantil dele, disputa o mandato eletivo, vai ser deputado, como tantos, até, né, tantos. Acabamos de citar o Éder Rebelo, quer dizer, é uma trajetória, você pode ver isso por um lado, de uma trajetória natural de alguém que faz uma opção pela vida pública, pela vida política. Quer dizer, no Brasil, no sistema que nós temos hoje, a maneira de você ter uma participação mais política tal, é se elegendo vereador, deputado, prefeito tal. Então, é um caminho natural. Mas você pode ver também pelo lado do trampolim. Ou seja, essa pessoa está usando o movimento para se projetar, para sair. É uma questão de perspectiva que você tem. Você pode ter uma perspectiva positiva do processo, uma perspectiva negativa. O que eu vejo como problema da mídia é que a mídia vê a perspectiva que, estou falando generalizando, que lhe interessa ver em determinada circunstância. Se o líder é simpático por alguma razão, é uma trajetória natural. Se o líder é antipático por alguma razão, a essa mídia, então é o trampolim. Entendeu? Agora, isso faz parte do sistema que nós vivemos. Né, dessa diversidade, dessa visão, e a mídia as televisões acabam tentando mostrar isso. Porque, quando eu falei do depoimento do rapaz, eu acho que tem movimentos, tem partido político agindo nisso? Não tem, eu acho natural que tenha.
Agora, no momento que o partido político resolve instrumentalizar o movimento, fazer os estudantes massa de manobra, aí é condenável, mas a existência dos partidos políticos não é condenável por si. Mas o que é consequência da luta que os estudantes fizeram em 68, né? Lutaram, a UNE resistiu para lutar pela abertura do país, pela garantia do processo democrático no Brasil, que hoje garante a pluralidade partidária e democrática que faz com que mesma coisa, tem professor lá, tinha professor lá tentando dirigir o movimento, tinha, né? Até que ponto isso seria normal ou anormal? Depende da perspectiva, né? Nós estamos chegando ao final do programa, eu queria ver uma palavra, 30 segundos assim, 40, de cada um. Um pouco fechando a nossa discussão sobre as perspectivas assim, daqui para frente, dessa relação que continua sendo muito importante, né? Para o movimento, para a mídia e para a população. Sérgio? Eu acho que a relação não vai mudar muito, vai continuar, acho que a mídia vai continuar retratando o movimento estudantil, assim como outros movimentos, seja o movimento sindical, dentro da perspectiva do engajamento desse movimento na sociedade como um todo. Não acredito que os conflitos desse relacionamento vão acabar tão cedo, mas eu acho isso até saudável. Eu acho que se fosse tudo muito arrumadinho, não ia dar certo. Lúcia. Eu acho que a gente precisa, para que o movimento estudantil não apareça e não tenha visibilidade, só quando as suas pautas também forem as pautas da grande mídia, a nossa grande luta tem que ser para garantir a democratização dos meios de comunicação. A UNE, os movimentos sociais todos têm que ter mais espaço, têm que ter seus canais de atuação, para que a gente não seja pautado pela mídia como hoje nós não somos, mas para que a gente consiga dialogar em todos os canais de televisão, nos canais dos jornais, nos impressos, para que a gente consiga ter espaços de diálogo que permitam a gente apresentar as nossas pautas, sempre que elas forem justas, sempre que elas forem democráticas, em defesa do Brasil como elas são, e não só quando elas interessarem aos grandes veículos de comunicação. Muito bem, Hélio. Eu acho que o movimento estudantil, com esse episódio da Universidade de Brasília, ganhou uma visibilidade que ele geralmente não tem, uma visibilidade na sociedade. O movimento ainda está muito dentro da universidade e, assim mesmo, muito sem ganhar o conjunto dos estudantes da universidade. Eu acho que a grande questão do movimento hoje é aproveitar essa visibilidade, que não é permanente, que não vai existir em todos os momentos, para usar a palavra 68, né, para acumular forças e poder avançar mais. O Sérgio quer falar, então. Tem mais só para arrematar, eu achei muito interessante, 3 vezes a Lúcia usou luta justa. É claro que quem está numa luta acha que a luta dele é justa, e eu acho que é justa sim. Agora, só que em determinado momento, não sou eu, não é ela, né? É a sociedade que vai dar a resposta justa, não é? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado, Hélio, pela presença. Nós estamos chegando ao final do VTV. Eu queria lembrar as pessoas, principalmente professores, que pedem cópias do nosso programa. Esse programa pode ser acessado através do site da TV Câmara. Basta clicar TV Câmara, programas, aparece o VTV e você pode baixar o programa e passar para os seus alunos, independente de solicitar a redação, cópias do programa. Eu quero lembrar também que você, telespectador, pode mandar críticas, sugestões, comentários sobre o VTV para o endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br. Muito obrigado e até semana que vem com mais um VTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá.